A empresa falou que era para se posicionar, que era para comunicar, que era para conversar. Quando eu fiz isso, meu gestor, meu diretor veio e falou: olha, não precisa disso tudo, não precisa reagir assim. Eu não sei, Paula, não entendo. Interessante, não é mesmo? Esse relato veio de um aluno do CNTD e eu quero comentar o que pode ter acontecido. Bom, alternativa número 1, talvez no momento do posicionamento as palavras não foram as mais acertadas e talvez você tenha fugido ali um pouquinho do tom, tenha sido mais ríspido, mais rude do que o necessário. Pode acontecer, essa autoanálise é muito importante. Mas também pode acontecer que ao dar esse feedback, esse retorno, esse posicionamento para a pessoa, ela foi pega ali num ponto cego, sabe? Vou tentar explicar. Cada um de nós nutre uma autoimagem, a gente tem uma consciência parcial das nossas qualidades e defeitos, e quando você apresenta algo para mim que não tá nesse campo de consciência, aquilo é um choque. É como desmontar essa minha autoimagem. Se eu não tenho maturidade, eu nem recebo aquilo, eu já rebato. Ou culpando você por aquilo que eu sinto que é uma acusação de um defeito, ou normalizando. Vou dar exemplos. Você tá falando de mim? Mas e você que fez isso? Não, isso você não olha, isso você não vê. Não, mas também não precisa disso tudo. Não, estamos dentro de uma normalidade. Olha, não é assim. Tem que ter parceria, tem que ter paciência, tem que ter tolerância. Não, não é assim que a gente trabalha em equipe aqui. Não, não precisa disso tudo. A gente começa a entender que a comunicação tem seus níveis, né? Eu argumento, você contra-argumenta, eu argumento, você contra-argumenta, até que a gente consiga chegar num consenso. O consenso ideal é aquele que a gente sente que ganha dos dois lados, né? Eu me sinto ouvida, ouço você, né? Eu consigo colocar o que eu sinto, entendo o que você sente. A gente não se acusa pessoalmente, porque o foco numa discussão de trabalho sempre são as entregas, os projetos. O problema nunca é a pessoa, né? A ação que essa pessoa tem que de alguma forma nos afeta, né? Então a gente vai argumentando até tentar chegar nesse consenso, nesse meio do caminho. E aí argumentos que podem ser usados aqui é lembrar essa outra pessoa que a gente tá numa empresa, a gente geralmente pelos mesmos objetivos. Trabalhar, dar resultado, trabalhar bem, trabalhar com tranquilidade. Então, por mais que seja desconfortável conversas assim, isso até pode ser dito, elas são necessárias. Eu recebo essa argumentação, mas Paula, será que vale a pena entrar nessa seara? Será que não vale a pena só calar a boca e aceitar? Depende. Funciona pra você assim? Se funciona, faça desse jeito. Eu, com a experiência pessoal que eu tenho e com os acompanhamentos que eu já fiz, que são quase 8 anos aí atendendo, eu percebo que esse calar diante de coisas que são importantes, e aqui eu não tô falando de pessoas que não têm relevância na tua vida, eu não tô falando de um hate na internet de uma pessoa que você não conhece, que aí realmente não vale nem a pena argumentar porque não vai chegar a lugar nenhum. Eu tô falando de uma convivência diária, de algo que afeta o teu trabalho e que te incomoda, né? Diante de coisas importantes assim, eu percebo que quando a gente não se posiciona e vai só engolindo sapos, assim, vai só sendo entubado, literalmente, a gente vai se enfraquecendo, vai perdendo autoestima, vai se esquivando, começa a ver o mundo do trabalho como um parquinho, onde a gente é a criança que fica no canto com medo do valentão. Tipo de coisa que no meu pensamento nos adoece, nos mata, sabe? Então, ainda que o posicionamento que a gente tem não tenha chegado no resultado ideal que a gente imaginava, eu prefiro me posicionar e não ter esse resultado e saber que eu tentei, porque também eu preciso entender que numa ordem, numa empresa, existe uma estrutura de poder e nem sempre o poder está nas minhas mãos, às vezes o poder que eu tenho é só o de falar, de argumentar, de me posicionar. Eu prefiro me posicionar, ainda que eu não obtenha aquilo que eu queria, porque eu sei que eu fiz a minha parte, do que ficar com isso e ainda depois, porque o jogo é sempre perverso e sempre vira contra você. Se alguma coisa acontece depois, pode acreditar que esse gestor vai chegar para você e vai falar: mas por que você não falou? Mas por que você não disse nada? Por que você não se posicionou? CNTD na veia.